Colossenses 1, 24 em diante. Diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afatigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse tempo, por esse privilégio, pela nossa conectividade, ó Deus, acima de tudo, pela nossa união espiritual em Cristo Jesus. Fala aos nossos corações, nos edifica, segundo a Tua graça e poder, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Thomas Adams escreveu certa vez: ninguém chega ao paraíso de olhos secos. Ninguém chega ao paraíso de olhos secos. O sofrimento faz parte da nossa vida. O sofrimento não é algo a ser buscado como uma proposta de purificação espiritual. A palavra do Senhor não nos diz isso, que você deve buscar o sofrimento para passar por algum tipo de purificação espiritual. O sofrimento, segundo a palavra de Deus, é uma realidade que atinge a todo ser humano. E o próprio Senhor Jesus Cristo, que enfrentou o sofrimento por nós, disse que nós iríamos passar por aflições. E Ele disse que nós deveríamos ter bom ânimo para enfrentar esses momentos difíceis. O sofrimento, os momentos difíceis devem ser encarados na vida cristã com equilíbrio, com serenidade, com muita tranquilidade. E é isso que o apóstolo Paulo, aqui inspirado por Deus, escreve a essa igreja na cidade de Colossos. Ao receber o relato do pastor Epáfras, que era pastor nessa igreja, o apóstolo Paulo, preso lá em Roma, está agora preocupado como aquela igreja iria encarar os momentos difíceis de sofrimento. Dele mesmo, o próprio apóstolo Paulo, porque eles olhavam para ele com uma certa expectativa de que ele fosse o exemplo da caminhada espiritual, e agora ele estava debaixo de grande sofrimento. Eles também tinham visto o sofrimento entre eles e experimentavam isso como qualquer um de nós, como qualquer cristão. E o apóstolo Paulo então escreve falando sobre isso. Quando nós falamos da fé e do sofrimento, entramos num mar profundo, que pode nos dar aquilo que é belo e tranquilo, a experiência translúcida de um mar que o próprio Deus criou, ou podemos dialogar, um diálogo difícil entre fé e sofrimento, e aí começar a navegar num mar de águas tumultuosas, revoltas e perturbadoras. Por isso que é fundamental encontrar o equilíbrio entre fé e sofrimento nesse momento em especial. Aqui o apóstolo Paulo diz 3 perigos que aquela igreja estava enfrentando. Um grupo que dizia que as pessoas não deveriam olhar para o sofrimento de maneira alguma e negavam a perspectiva do sofrimento. Um outro grupo que achava que ele deveria até ser mesmo buscado. E um outro grupo que
dizia que a grande experiência espiritual iria sublimar tudo e não trabalhava essa perspectiva do sofrimento com aquele equilíbrio que a palavra do Senhor nos diz. Aí entramos no versículo 24 do texto que nós lemos e percebemos o apóstolo Paulo falando sobre a alegria no meio do sofrimento. Parece um contrassenso, mas o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção no versículo 24, e ele usa uma expressão que é surpreendente. Ele diz assim: agora eu me regozijo, versículo 24, nos meus sofrimentos por vós. Paulo diz que está feliz no meio do sofrimento. Como é que pode alguém ficar feliz no meio do sofrimento? A primeira coisa que nós percebemos aqui, que a palavra do Senhor nos orienta, é que nós podemos enfrentar os sofrimentos com tranquilidade, equilíbrio e até com regozijo, quando nós sabemos por quem nós estamos sofrendo. O apóstolo Paulo diz: eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós. O sofrimento, na perspectiva cristã, ele é altruísta. O sofrimento, na perspectiva cristã, ele amplia a nossa perspectiva, que vai para além de nós mesmos, dessa perspectiva egocêntrica. E ele usa uma palavra aqui para sofrimentos, que na língua original, no grego, era uma palavra usada para uma angústia forte em tempos de tragédias. Ele diz assim: eu estou agora me regozijando num tempo de tragédia, de sofrimento forte, porque eu sei por quem eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo por vocês. Eu estou sofrendo pela igreja. Ele diz no versículo 24, a favor do corpo de Cristo Jesus, que é a igreja. Quando ele amplia essa nossa visão acerca do sofrimento, ele diz que faz sentido caminhar uma vida com muita dificuldade quando nós sabemos por quem nós estamos caminhando. Porque o suor está escorrendo na nossa testa. Em alguns casos, porque no meio da dor nós continuamos lutando. Quando os soldados saíam para as guerras, eles sabiam por quem eles estavam lutando. Eles estavam lutando pelas suas famílias, eles estavam lutando pelos seus amigos, eles estavam lutando pela sua igreja, eles estavam lutando por uma sociedade mais justa. Os soldados que foram à guerra, eles sempre souberam por quem eles estavam lutando. E mesmo sabendo que os dias seriam difíceis, ainda assim eles encaravam esses sofrimentos, porque eles tinham plena convicção por quem eles estavam lutando. Hoje, quando nós saímos para trabalhar, hoje, quando nós até nos recolhemos em casa e enfrentamos as dificuldades de estarmos em casa, quando nós temos que enfrentar momentos difíceis, né, no nosso dia a dia, nós ainda assim saímos e enfrentamos, porque nós sabemos por quem nós estamos lutando. E não é apenas pela nossa própria vida, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, às vezes pela própria sociedade, seja no trabalho, seja em casa, seja em qualquer circunstância, nós devemos olhar para essa caminhada, para essa jornada como o apóstolo Paulo. É um privilégio ter saúde para lutar. É um privilégio ter condições para enfrentar as adversidades, porque as adversidades nos tornam mais fortes e nós sempre seremos vencedores em Cristo Jesus. E essa convicção do apóstolo Paulo de que o sofrimento, ele tem tempo. Nós não enfrentamos sofrimento o tempo todo, ele tem uma curta duração, ele tem um espaço que o Senhor permite que ele exista, mas a nossa vida não é só de sofrimento. Por isso o apóstolo Paulo diz: eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Paulo não está dizendo que de alguma forma ele quer completar a obra de Cristo. Não, de maneira alguma. No capítulo 2, no versos 14 e 15 de Colossenses, ele tem noção exata de que a obra de Cristo já foi completa. Ele diz no capítulo 2, versos 14 e 15, sobre a obra de Cristo na cruz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente na cruz, não sobrou absolutamente nada, encravando-o na cruz.
e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando Paulo diz, eu estou preenchendo o que resta das aflições de Cristo na minha carne, ele não está querendo dizer de maneira alguma que ele vai completar a obra de Cristo. Não, ele está dizendo na experiência pessoal dele, ele preenche as aflições de Cristo na carne dele. Ele diz, eu tenho plena consciência que o cristão, ele tem lutas para enfrentar. Dentro daquilo que o Senhor colocou para ele, dentro da sua vida familiar, dentro da sua vida profissional e, no caso dele, na vida ministerial. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso, que no mundo nós iríamos passar por muitas dificuldades, que no mundo nós iríamos enfrentar muitas aflições. No capítulo 5 de Mateus, versículos 11 e 12, ao falar sobre a caminhada cristã, Jesus, falando sobre a alegria, diz assim, bem-aventurados ou felizes sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quando o apóstolo Paulo escreve lá em Colossenses, eu me regozijo no meus sofrimentos em favor da igreja, eu me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, porque ele estava preso por causa do evangelho. Jesus já tinha dito, bem-aventurados sois quando vos perseguirem, por minha causa, por causa do evangelho, regozijai-vos e exultai. Então, o apóstolo Paulo olha para tudo isso e ele diz, eu estou experimentando aquilo que o próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 5, em Marcos, no capítulo 13, no versículo 13, o Senhor Jesus também avisou aos seus discípulos, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, o apóstolo Paulo olhava para a Escritura Sagrada, lembrava das palavras de Jesus e encontrava nas palavras de Jesus o motivo pelo qual ele podia se regozijar nos sofrimentos, porque ele sabia por quem ele estava sofrendo. Eu estou sofrendo pela igreja do Senhor Jesus Cristo, para levar a mensagem do Senhor Jesus Cristo. E isso é o que está na minha experiência pessoal, diz o apóstolo Paulo. E por isso, essas aflições na minha carne, elas estão dentro daquilo que já foi predito pelo próprio Senhor Jesus. No verso 25, lá de Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo continua e nos ensina que a alegria em meio aos sofrimentos é quando nós descobrimos por quem nós estamos sofrendo, mas também quando nós descobrimos por que nós estamos sofrendo. E ele diz, essa igreja, da qual eu me tornei ministro, versículo 25, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor. Tá ok, Paulo, mas por quê? E para quê? Para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Paulo sabia que o sofrimento que ele estava passando, e o sofrimento que é próprio da vida cristã, é compartilhado numa proposta altruísta de missão, ou seja, todos nós estamos juntos nos momentos de dificuldade, assim também como estamos juntos nos momentos de alegria, porque a vida não é só sofrimento, a vida também tem momentos de alegria, de paz, de regozijo, né, nessas circunstâncias. E ele diz, eu sei porque eu estou sofrendo também. É porque a palavra do Senhor disse que nós temos um projeto, um propósito de vida. Deus está no controle de todas as coisas. E nós sabemos que nós estamos sofrendo aqui para dar cumprimento àquilo que o Senhor já havia estabelecido. Paulo diz que ele é o ministro dessa palavra. Em 1 Coríntios capítulo 4, versos 1 e 2, o apóstolo Paulo usa essa expressão, que ele é um dispenseiro. Importa que um ministro seja um dispenseiro, alguém que vai à despensa e busca o alimento para dar a toda a casa. Ele tem plena consciência disso, que o Senhor havia chamado ele para que a palavra do Senhor fosse esparramada entre os gentios, em todos os lugares, e ele sabia que ele iria enfrentar dificuldades, mas para que a palavra do Senhor tivesse esse objetivo de atingir a todos os lugares. Versículo 26, e o mistério
que agora estava oculto dos séculos e das gerações, agora se manifestou aos seus santos. Então Paulo diz assim, o grande segredo que estava guardado, agora está revelado. Então os sofrimentos que nós estamos passando, no caso, ele em especial, compartilhando com a igreja, e a igreja na sua jornada no dia a dia, é para que a palavra esparramasse por todos os lugares. O que é essa palavra? Qual o cerne da palavra do Senhor? É a revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Este é o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações. O comentarista bíblico William Hendrickson, ele diz o seguinte, mistério é uma pessoa ou uma verdade que teria permanecido desconhecida se Deus não a houvesse revelado. Esse é o sentido dessa palavra mistério aqui. Ou seja, ele só foi revelado porque Deus resolveu revelar. Em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, a palavra do Senhor diz o seguinte, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus falou lá atrás, muitas vezes, aos pais, pelos profetas, mas agora, esse nosso Senhor está de maneira completa revelada pela obra e vinda de Cristo Jesus. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, o verso 16, vai dizer que o grande segredo dessa vinda de Cristo Jesus, a grande beleza, é a seguinte, 1 Timóteo 3,16, evidentemente grande é o mistério, novamente a palavra mistério, o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Não existe mais nenhum outro mistério. O grande mistério espiritual foi revelado pelo próprio Deus, segundo a sua graça e vontade. Cristo Jesus se fez carne, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, habitou entre nós, cheio de graça e glória. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora não há nenhum outro tesouro escondido, a não ser esse, que agora está revelado diante de nós. O grande segredo da humanidade se faz visível a todos nós. O que ficou oculto por séculos e por gerações, agora não está mais oculto. Podemos contemplar a maravilha da vida e obra de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz, como não ter alegria no meio dos sofrimentos, quando nós podemos contemplar o próprio testemunho do Senhor Jesus? Como não ter alegria no meio do sofrimento, quando nós temos a plena convicção de que Cristo Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Versículo 27, Paulo continua, a este povo santo, a esta igreja, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, não está mais reservado para uma nação apenas, está agora aberto o conhecimento da palavra do Senhor a todos, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Houve uma decisão divina de graça, o nosso Deus abriu o seu coração a todos os povos. Ele se deu a conhecer. Ele veio para se relacionar conosco. Não existem barreiras culturais, não existem barreiras linguísticas. O Senhor se revela a todos. E Ele enche o nosso coração da esperança da glória. O Senhor que reina de maneira absoluta sobre todas as coisas. Em Atos, no capítulo 4, quando Pedro e João testemunham diante de centenas de pessoas, depois diante de milhares de pessoas, acerca da obra de Cristo Jesus, eles acabam presos, conforme o Senhor Jesus já havia predito, e o apóstolo Paulo também se lembra disso. E depois que eles são soltos, Atos capítulo 4, verso 23, diz que eles procuram a igreja, e eles vão até lá para contar tudo o que havia sido dito por eles, e também no contexto da sua perseguição.
E no verso 24, diz o texto: ouvindo isto unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez, olha o para quê? Anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Deus está no controle de todas as coisas, mesmo nas circunstâncias mais difíceis da humanidade, para que a palavra dele seja conhecida. Em 1 Pedro, no capítulo 1, o versos 6 a 9, o apóstolo Pedro escreve sobre as nossas dificuldades. O apóstolo Pedro, ele diz, nós temos que entender essas dificuldades da nossa vida. E ele diz lá em 1 Pedro 1,6, nisto exultais, novamente uma palavra de regozijo, nisto exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pedro concorda com Paulo, que concorda com o ensino dos evangelhos, porque tudo é palavra do Senhor, e como eu sempre digo, né, esse quebra-cabeça santo se conecta e você percebe o quadro todo, onde a palavra do Senhor diz que o Senhor se deu a conhecer, o grande mistério foi revelado, Cristo em nós, a esperança da glória, o cumprimento da palavra do Senhor, para dizer que mesmo no meio do sofrimento, o cristão experimentará alegria, porque ele sabe que o sofrimento tem um propósito, o sofrimento tem uma finalidade, e acima de tudo, ele sempre será por nós objeto de oração, comunhão, misericórdia e graça de Deus. Versículo 28, Paulo continua: esse mistério que nós anunciamos. Essa palavra anunciar significa dar a conhecer abertamente. A palavra do Senhor Jesus, a vida e obra de Cristo Jesus, vem para que nos momentos difíceis nós possamos conhecer claramente, à luz daquilo que foi revelado na Escritura Sagrada, o propósito, a direção, a soberania, a graça e a companhia de Deus em nossas vidas. Ele diz: anunciamos de maneira clara, aberta, advertindo a todo homem. A palavra advertir aqui significa aconselhar em termos de comportamento de alguém. Então ele diz, aquilo que nós anunciamos de maneira clara, aberta, evidente, para que não haja dúvida nenhuma acerca da palavra do Senhor nos momentos difíceis, nos momentos de sofrimento, apontando para a soberana vocação, apontando para a esperança da glória, apontando para a companhia de Cristo na nossa jornada, é para que vocês possam mudar o seu comportamento, olhar a sua agenda e ter paz e até alegria no meio das dificuldades, ensinando, diz o texto, a todo homem. Ensinar aqui é conferir o conhecimento. Ele diz, eu estou anunciando de maneira aberta, advertindo para que você mude o seu comportamento e ensinando para que você possa conferir à luz do que a palavra do Senhor diz em toda sabedoria. Ou seja, não apenas um conhecimento intelectual, mas também a sabedoria que vem de Deus para saber usar, no momento certo, o conhecimento adquirido que mudou o seu comportamento à luz da palavra do Senhor diante do sofrimento ou de qualquer outra circunstância.
Qual é a grande finalidade? Versículo 28. A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Paulo diz tudo isso. Por quem eu estou sofrendo? Pela igreja. Para quê? Para dar cumprimento a essa palavra que revela o grande mistério de Cristo Jesus e que diz claramente que o sofrimento tem um propósito e que nós vamos trilhar esse caminho de alegria em alguns momentos, de sofrimento em outros momentos, mas sempre na certeza de que Deus é soberano, reina sobre tudo, nos ama, está nos acompanhando, cuidando na nossa vida, porque Ele não nos desampara, não nos deixa só. E a finalidade é apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. Essa palavra apresentar aqui na língua original significava pegar uma pessoa e conduzir essa pessoa até uma pessoa que tinha um cargo superior. E você chegava diante dessa pessoa que tinha um cargo superior e dizia assim: eu quero apresentar a esse. O apóstolo Paulo diz que o mistério de Cristo Jesus, revelado na Escritura Sagrada, e o ministério dele para com a igreja, e é por isso que ele está advertindo, ensinando em toda a sabedoria, anunciando essa palavra, é para que a igreja tenha maturidade a tal ponto que ele possa ter a alegria de ver essa igreja chegando na presença de Cristo Jesus de maneira madura, que é o sentido da palavra aí, perfeito, todo homem perfeito. Essa palavra perfeito, na língua original no grego, significa maduro, ou seja, alguém que já tem experiência espiritual. Sabe por quê? Porque o sofrimento, ele gera maturidade. O sofrimento gera maturidade. Ele conclui no verso 29 e nós concluímos com ele. Para isso é que também eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Ele diz, é para isso. É para isso que o trabalho é cansativo, eu me afadigo. O esforço de alguém que se engajou na luta, a palavra grega que ele usa aqui, esforçando-me o mais possível, ou seja, alguém que está dentro de uma luta, de uma batalha, mas que sabe que terá fim, tem um objetivo, algo a ser conquistado, segundo a sua eficácia, uma palavra grega que significa trabalho manual. O Senhor que está dando a ele energia, a palavra usada aqui é energia, né? A palavra que vem de algo que você trabalha com as mãos, que você cuida, que demanda tempo, esforço. Mas, olha que interessante, segundo essa eficácia, esse trabalho manual tão pesado, mas também que opera eficientemente em mim. E aí ele usa uma palavra para eficientemente, que é uma palavra que tem a ver com poder espiritual, que é a palavra no grego dinamis, que ele usou lá em Romanos capítulo 1, verso 16. O Evangelho de Deus é o poder. Ele usou essa mesma palavra. Qual é a intenção de Paulo ao usar essa palavra aqui? É a soma equilibrada no meio do sofrimento de um cristão que percebe todas essas coisas acontecendo, mas acima de tudo, Deus de maneira soberana regendo. O sofrimento, diz o apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele vem e nos transforma de maneira completa. O meu trabalho manual, a minha luta e o meu esforço é revestido da graça, do poder que opera de maneira sobrenatural, que vem de Deus sobre mim, fazendo com que eu possa aprender, mudar a minha agenda, ser aperfeiçoado, ser amadurecido em todo esse processo. Então, quando o sofrimento vem, Deus me dá o equilíbrio de saber que, mesmo que esse sofrimento seja duro, ele será provisório. Ele vai passar. Ele vai passar. E ao final de tudo, mais maduro, mais sábio, mais tranquilo, mais paciente, mais reflexivo, eu vou dar glórias a esse Deus, na esperança da glória, apresentando-me diante dele, agradecido por sua graça que revelou a Cristo Jesus e a obra de Cristo Jesus, que sofreu as dores que nós não precisamos sofrer,
a maior de todas as dores, ao levar sobre si no madeiro, na cruz, o peso do nosso pecado. Qualquer outro sofrimento que nós enfrentemos na nossa vida, ele é insignificante diante do grande sofrimento de Cristo na cruz por nós, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos garantir a vitória sobre o grande inimigo, a morte. Os sofrimentos são passageiros, eles nos fazem mais altruístas, e nós devemos sim olhar para o próximo e rogar: Senhor, me ensina a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Esse momento, nós estamos sim reclusos em casa, porque nós amamos a nós mesmos, mas nós também amamos ao próximo. Nós nos importamos com a saúde dele. Isso é um recado que nós estamos dando à sociedade, e é um recado divino, mas devemos, acima de tudo, olhar para o Deus que rege soberanamente todas as coisas e descansar o nosso coração nele, na certeza de que ele vai conduzir a nossa vida segundo a graça dele para as vitórias o tempo todo. Sim, Cristo está em nós e por isso nós somos mais do que vencedores. Eu quero encerrar com a bonita declaração de Romanos, no capítulo 8, no verso 35 em diante, quando ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ninguém chega ao paraíso de olhos secos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio de cultuar ao Senhor em qualquer lugar, a qualquer hora. Muito obrigado porque o Senhor está conosco, nos fazendo mais do que vencedores, guardando as nossas vidas, cuidando dos nossos lares, trazendo o pão sobre a mesa. Que os nossos corações descansem, ó Deus, na Tua soberania, na Tua graça, e que mesmo em meio às dificuldades, o Senhor nos encontre alegres, exultantes, na certeza de que o Senhor está conosco em todo o tempo. Obrigado, Deus, por essa fé, por essa esperança e por esse amor em nossos corações. Que o Senhor continue nos abençoando, protegendo e fortalecendo, pois oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.